Extra está no ar com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Reitor da PUC de Goiás apresenta nova estrutura para a formação de alunos do curso de Direito. O trabalhador estrangeiro que vier atuar no Brasil precisa de autorização do Ministério do Trabalho. E a estabilidade provisória é um assunto abordado no quadro de entrevistas. O presidente do TRT da 18ª Região, desembargador Gentil Pio, conhece de perto a nova estrutura oferecida pela PUC de Goiás para a formação dos alunos do curso de Direito. O reitor da PUC de Goiás, professor Valmir Terezio, apresentou ao presidente do TRT, desembargador Gentil Pio, a estrutura física oferecida pela universidade para a formação dos alunos. O desembargador foi recebido no gabinete da reitoria e depois seguiu para conhecer o prédio do Campus 5, onde estudam cerca de 8.000 alunos, a maioria graduados em Direito. A universidade completou 50 anos e recebeu o título de Pontifícia pelo Vaticano em 2009, concedido a apenas 19 entidades de ensino superior em todo o mundo. Ao todo, 25.000 alunos de graduação e pós-graduação estudam na PUC. O reitor explicou que a preocupação da universidade é de oferecer uma formação multidisciplinar dentro da visão humanística como enfoque na prática jurídica. No direito são mais de 7.000 alunos e aqui há todo um projeto curricular inovador que segue as diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, portanto um currículo atualizado da avaliação feita pelo Conselho Federal de Educação, dos 80 cursos avaliados no estado de Goiás, o nosso curso e o curso da Universidade Federal, ambos foram que receberam o selo de qualidade do Conselho Federal da OAB, ambos, apenas esses dois cursos que receberam o selo de recomendação e de qualidade. Portanto, eu creio que aí há um bom indicador, também oficial, isento, sobre este curso, sua relevância, pertinência e qualidade. Primeiro é preciso dizer que é gratificante o convívio com o mundo universitário. Gratificante e importante para todos nós magistrados, para que haja uma renovação de entusiasmo com o direito e com a coletividade de modo geral. Fiquei sobremaneira impressionado com a estrutura da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na área do direito especialmente, em que constatei que o aluno sairá daqui preparado para exercer qualquer atividade no mundo jurídico. É óbvio que isso é um diferencial enorme, porque a concorrência é muito grande e vence aquele que está melhor preparado. Constatei aqui que a prática jurídica é colocada num plano essencial, o que obviamente permite ao aluno um preparo adequado para o exercício das atividades jurídicas. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e possui um mercado que hoje atrai a atenção de empresas multinacionais e principalmente de profissionais de outros países. Mas o estrangeiro que vier trabalhar no Brasil precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Levantamento do Ministério do Trabalho mostra que em 2008 e 2009, o Brasil concedeu, em média, mais de 43.000 autorizações por ano de vistos de trabalho. Comparando os dados com anos de 2006 e 2007, o total de estrangeiros que veio trabalhar no Brasil quase dobrou. Nos 3 primeiros meses de 2010, já ingressaram outros 11.500 trabalhadores, número 16% superior ao volume de entrada no mesmo período de 2009. Os dados ainda revelam que mais de 90% dos trabalhadores são do sexo masculino. A maior parte das autorizações é de visto temporário de até 2 anos e a concessão do direito do trabalho é destinada principalmente para o estrangeiro com alta qualificação profissional. Os trabalhadores estrangeiros que desembarcam no Brasil trazem na bagagem muita experiência e conhecimento científico. E é aqui, na universidade, que isso gera mais aperfeiçoamento profissional e troca de experiências inovadoras. Há 6 anos, professor da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, o peruano Carlos Alberto Vargas
conta a experiência de trabalhar no Brasil. É muito importante ressaltar que a minha área de engenharia ela varia de acordo com a região. Então, a experiência aqui no Brasil com a parte de engenharia foi muito interessante, que são problemas diferentes, né? E a discussão e a parte de investigação é muito valorosa, muito importante para o desenvolvimento da minha área em geotecnia, né? As culturas são bem diferentes, então cada cultura tem algumas coisas que você pode fazer e outras que não, certo? Dentro de um certo padrão, digamos, de ética. Mas, de forma geral, foi muito bom, muito receptivo. O calor humano eu acho que é muito importante aqui no Brasil. Para o estrangeiro, o Brasil é considerado um país de oportunidade para o crescimento profissional. Definitivamente, para quem faz pós-graduação, né, eu acho que as universidades aqui têm uma plataforma suficiente para desenvolver. Então, o meu futuro seria continuar pesquisando aqui no Brasil. O acelerado crescimento econômico beneficiou todas as regiões do Brasil. O estado de Goiás também viu crescer o ingresso de mão de obra estrangeira. Foram concedidas 62 autorizações em 2008 e 143 em 2009. O fato do Brasil, por exemplo, ter sido um país que saiu mais rapidamente da crise econômica e ter aberto suas fronteiras para o desenvolvimento econômico, com a questão do Mercosul e de outros tratados com outras economias de outros países, sim, eu entendo que foi um fator importante para esse aumento do número de solicitações de trabalho para estrangeiro. As estatísticas demonstram, de alguma forma, esse crescimento? Sim, as estatísticas demonstram, e no caso principalmente em relação a 2007, 2008 para 2009, houve um acréscimo relativamente bastante significativo. Caso seja verificado que a vinda de um profissional estrangeiro está associada à substituição de mão de obra local ou ao preenchimento de vaga disponível a brasileiros, a autorização de trabalho é negada. Esse trabalhador menos qualificado, ele tem uma proteção da lei no sentido de que, para que não haja, digamos assim, um afluxo de trabalhadores sem nenhuma qualificação ao nosso país, eu diria assim. Haveria, nesse caso, uma substituição de mão de obra? Com certeza, haveria uma substituição de mão de obra. E aí nós correríamos o risco de que esse estrangeiro ele passasse, digamos assim, a aceitar salários, às vezes, até inferior aos brasileiros. E isso seria prejudicial ao nosso aspecto da economia. Formado em arquitetura, o colombiano Javier José Garcia trabalha em Goiânia há 9 anos. Para ele, o Brasil é uma potência econômica e o Centro-Oeste é uma terra de oportunidades. Goiás, por exemplo, no meu caso, é o exemplo que mais conheço, que vivencio, né? É uma região muito rica, que tem muitos recursos e que tem uma necessidade de crescimento muito grande no Brasil. Então, isso é uma das coisas que mais atrai. Você tem um mercado grande, uma economia próspera e que você tem possibilidades muito boas de crescer aqui no Brasil. A sua perspectiva profissional é continuar por aqui? Sim, claro. Eu já fiz minha vida aqui, tenho 9 anos de estar aqui no Brasil, né? Meu filho nasceu aqui, minha esposa, ainda que colombiana, também ela gosta muito do tipo de vida que nós estamos levando aqui. Para Javier, o futuro ainda é mais promissor. Voltar para a Colômbia só de passeio. Visitar minha família, visitar meus pais. Mas, por enquanto, aqui realmente está muito bom e as perspectivas futuras são muito boas. A educação é boa, temos faculdades boas para meu filho estudar no futuro, ainda que ele só tem 2 anos de idade, mas então não tem razão porque voltar por enquanto, né, para a Colômbia. No próximo bloco, a juíza Antônia Helena Taveira fala sobre a estabilidade no emprego. Voltamos já! A legislação trabalhista, regida pela consolidação das leis do trabalho, assegura a empregados da iniciativa privada direito à estabilidade no emprego, em que ele não pode ser demitido sem justa causa. Mas, ao contrário do setor público, a estabilidade no setor privado tem período determinado para vigorar. Ela pode decorrer de lei ou de acordo coletivo da categoria.
Para falar sobre a estabilidade provisória, conversamos hoje com a juíza do trabalho, Antônia Helena Taveira, titular da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia. Doutora Antônia Helena, muito obrigada pela presença da senhora aqui no Hora Extra. O prazer é meu em estar aqui. Espero poder colaborar com esse programa que é fundamental para a divulgação, não só do trabalho, mas da legislação trabalhista. Com certeza. Existe diferença entre garantia de emprego e estabilidade no emprego, doutora Antônia Helena? Para responder essa pergunta, é preciso primeiro que a gente faça um retrocesso, né? O direito do trabalho tem um princípio que é o da continuidade da relação de emprego, com a finalidade de garantir a permanência do empregado na empresa, inserindo esse empregado no contexto da atividade empresarial. Como, então, dar uma garantia de emprego quando o empregador tem o poder de dispensar esse empregado sem justa causa, exercendo um direito que é natural dele, empregador? Compatibilizar essas duas coisas sempre foi a ideia, né, de quem trabalha nessa área do direito do trabalho. Desde por volta de 1920, 1930, começou a surgir a discussão sobre a estabilidade no emprego, para ferroviários, portuários primeiramente, e depois, com a promulgação da CLT, extensível a todos os empregados vinculados à consolidação das leis do trabalho. É importante dizer que a primeira forma de estabilidade é o que a gente chama de estabilidade decenal, que é aquela que o empregado adquiria após 10 anos de serviço para o mesmo empregador. Essa estabilidade, ela vigeu como sistema único até 1966, com a edição da Lei do Fundo de Garantia. A partir daí, ela passou a ser um regime opcional, já que o empregado contratado podia, então, fazer a opção pelo regime do FGTS. Só com a Constituição de 1988, que o FGTS passou a ser o regime único, resguardando-se o direito à estabilidade daqueles que já a haviam adquirido antes dessa data ou antes da opção pelo regime do Fundo de Garantia. Essa estabilidade, ela é uma garantia jurídica que ela é permanente. Ao contrário do que a gente chama de garantia de emprego, que é uma vantagem jurídica de caráter transitório, em função de uma situação pessoal ou de uma determinada circunstância. Então, ela tem uma duração pré-determinada. Hoje, nós temos como exemplos de estabilidade mesmo, essa estabilidade que era prevista na CLT, que é a estabilidade decenal, e temos também a estabilidade do servidor público, que é adquirida de quem foi contratado sem concurso público até 5 anos antes da Constituição de 88. E temos também o caso da estabilidade dos servidores públicos que foram concursados e que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. E no caso dos empregados da iniciativa privada, quais são as hipóteses de estabilidade provisória hoje? Bom, nós chamamos de estabilidade provisória essas garantias de emprego. Significam que
em determinadas situações, o empregador ele fica limitado nesse direito dele de dispensar o empregado sem justa causa. As previsões que nós temos hoje é a questão da estabilidade sindical, da estabilidade do cipeiro, do membro da CIPA, estabilidade da gestante, a estabilidade do acidentado ou do empregado com doença ocupacional. Essas são as mais comuns. A gente tem outras que não são tão conhecidas, que é a estabilidade dos 3 empregados que representam a categoria no Conselho Nacional da Previdência Social e também estabilidade de empregados reabilitados, empregados deficientes físicos. Certo, doutora Antônia Helena, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista também se submetem a esse mesmo regime, têm essas mesmas garantias de emprego? Isso é importante dizer. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas contratam empregados como se fossem empresas sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas. Esses empregados, então, são contratados sob o regime da CLT. Dessa forma, eles têm, sim, essas garantias de emprego, que nós chamamos há pouco de estabilidade temporária. Certo. Quais são as consequências quando o empregado, no curso de uma estabilidade temporária, é demitido sem justa causa? Como eu disse, o empregador tem um limite no seu poder de dispensar o empregado sem justa causa quando ele está dentro de uma dessas garantias. Se o empregador dispensa o empregado, mesmo nessas condições, esse ato dele, essa dispensa, ela é considerada nula. O que significa isso na prática? Significa que as partes têm que voltar ao estado anterior em que estavam, procedendo-se então à reintegração desse empregado na empresa. E ele faz jus aos salários e aos direitos trabalhistas desse período em que ele ficou afastado. Doutora Antônia Helena, o juiz, na análise do caso concreto, ele poderá converter o pedido de reintegração em indenização? Mas essa pergunta a senhora responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A trabalhadora que engravida durante o período de aviso prévio indenizado também tem direito à estabilidade provisória? Sim, recente decisão do TST reconheceu o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme prevê o artigo 10, inciso 2º, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas o assunto ainda é polêmico. De volta à entrevista com a juíza Antônia Helena sobre estabilidade provisória no emprego. Doutora Antônia Helena, a gente estava falando sobre a possibilidade de o juiz, na análise do caso concreto, converter o pedido de reintegração em indenização. Isso seria possível? Bom, isso é sim possível. A verdade é que toda vez que o empregado é dispensado sem justa causa, estando num período de garantia de emprego ou de estabilidade provisória, a forma de se voltar ao estado anterior é trazer esse empregado para a empresa, ou seja, é fazer a reintegração, recompondo as verbas trabalhistas do período que ele ficou afastado. Mas o juiz pode sim, ao contrário da reintegração, determinar o pagamento da indenização.
Em quais situações? Primeiro, se ele verificar que há uma incompatibilidade entre o empregador e o empregado. Afinal, se o que o direito do trabalho pretende é inserir o trabalhador no contexto da empresa, nós estaríamos, com a reintegração, dificultando essa possibilidade de inserção, já que os ânimos já estariam exaltados entre as partes. Uma outra possibilidade de converter essa reintegração em indenização é quando o período da estabilidade já tiver transcorrido inteiramente. Nesses casos, então, o juiz determina, ao invés da reintegração, que seria a consequência normal do ato nulo da dispensa, o pagamento de indenização com a recomposição das verbas trabalhistas do período correspondente à estabilidade. Uma outra terceira possibilidade é quando o estabelecimento tiver sido extinto. Nesse caso, não havendo mais o empregador, não existindo mais a empresa, o juiz também tem a possibilidade de converter a reintegração no pagamento de indenização. No caso do reclamante, ele também, nesses casos, ele só pode pedir a indenização? Ele não poderia pedir a reintegração? A rigor, o reclamante tem que pedir a reintegração. A consequência da dispensa nula é a reintegração. Há algum tempo atrás, admitia-se, no caso da empregada gestante, que se pagasse a indenização, ao invés de possibilitar a reintegração. Atualmente não é mais esse o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Em estando a gestante dentro do período da estabilidade, o juiz vai determinar a reintegração. Se já transcorrido o período da estabilidade provisória, o juiz então converte a reintegração em indenização. A situação fática é que vai determinar ou a reintegração ou a indenização. Essa estabilidade provisória, temporária, ela pode ser prevista num contrato de trabalho? Normalmente, essas estabilidades, elas decorrem de uma lei, elas decorrem de acordos ou convenções coletivas, mas nada impede que elas decorram de um acordo entre empregado e empregador diretamente, ou que elas decorram do próprio regulamento da empresa, de forma que o empregado, independente de uma pactuação específica em relação ao contrato de trabalho dele, ser contratado por uma empresa que tem previsto no seu regulamento o direito a uma estabilidade. Isso não é muito comum, não? Muito raro, aliás. Caso o empregado cometa justa causa durante a estabilidade, ele poderá ser demitido pela empresa imediatamente ou é preciso haver uma sindicância para apurar o fato? O que a lei garante é a proteção do emprego da despedida sem justa causa. Cometendo o empregado uma falta grave sujeita à demissão por justa causa, o empregador pode sim, de imediato, dispensá-lo. Se o empregado não concordar, obviamente ele vai ajuizar uma ação trabalhista e nessa ação trabalhista, depois de colhidas as provas, o juiz vai decidir se houve ou não justa causa. Caracterizada a justa causa, a dispensa será legal. Não caracterizada a justa causa, o juiz vai avaliar se o caso é de reintegração ou se ele vai ter que deferir a indenização correspondente. A única exceção é no caso do dirigente sindical, porque no caso do dirigente sindical,
Cometendo ele falta grave, há necessidade de que o empregador ajuize uma ação, que nós chamamos de inquérito para apuração de falta grave, e nesse processo ser discutida a falta grave atribuída ao empregado. Caracterizada a falta grave, o empregador tem o direito de dispensar o empregado. Caso não se caracterize a falta grave, aí sim o juiz vai verificar se é possível a reintegração ou se, ao contrário, é devida à indenização. Bom, conversamos hoje com a juíza do trabalho, Antônia Helena Taveira, titular da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, sobre estabilidade temporária no emprego. Doutora Antônia Helena, muito obrigada mesmo pela presença da senhora aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, o prazer foi meu, estou à disposição. O Hora Extra termina por aqui. Obrigada por sua atenção também e até a próxima. Desta semana você confere os seguintes destaques. Reitor da PUC de Goiás apresenta a nova estrutura oferecida para a formação de alunos do curso de Direito. O trabalhador estrangeiro que vier atuar no Brasil precisa de autorização do Ministério do Trabalho. E a estabilidade no emprego é o assunto do quadro de entrevistas. Não perca!